Olá, meus irmãos. Para todos vocês, uma feliz semana. Hoje nós estamos aqui no dia 3 de julho, de 2022, e iremos estudar aqui a lição intitulado como Surpresas. Ontem eu gostaria de ter gravado o vídeo, inclusive alguns me perguntaram sobre o vídeo de ontem, e eu não tinha como gravar. Ontem eu passei a manhã praticamente toda na igreja, e à tarde teve uma vigília da qual nós fizemos parte, e foi muito proveitosa, graças a Deus. E não tinha como fazê-lo, e à noite tinha um culto aqui com a minha família, que temos todos os sábados. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, o que eu falei ontem na igreja, é que o assunto que nós estamos estudando, né, o crisol ou provados pelo fogo, eu falei para vocês que ele foi o mesmo assunto estudado na lição de 2007. Eu falei isso na semana passada, tá? E o que me chamou a atenção é que isso é muito raro de acontecer. As lições de escola sabatina, elas não repetem os mesmos assuntos com o mesmo conteúdo. Elas geralmente são com outros autores, puxando para um outro lado de interpretação, porém, embora seja do mesmo livro ou do mesmo assunto. Porém, nesse trimestre, o assunto foi o mesmo em todos os aspectos. Agora, o que eu quero chegar a dizer com isso? Todo o assunto que nós vamos estudar, 13 lições, são assuntos que envolvem provação, envolve sofrimento, envolve dificuldade e fortalecimento de sua fé. O que é que isso me deixa a pensar? Nós vamos passar por muitas provações até que Cristo volte. E é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que nossa vida seja fortalecida e acrescida em cada situação. Então, quando eu me atentei para esse assunto e o mesmo tema, com os mesmos, as mesmas perguntas, tudo igual, sabe? Me chamou a atenção que Deus quer preparar mais uma vez o seu povo para nos fazer estarmos mais fortalecidos para com a sua volta. E olha só que interessante. Aqui, ó, a lição 2007, ela tem essa ilustração, sabe? O coração, mais uma vez, com fogo sendo colocado sobre ele, e desse trimestre é bem semelhante, no melhor, dessa semana é bem semelhante. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu fiz uma oração antes de começarmos, para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui, mas iremos fazer uma oração juntos quando nós terminarmos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 12 e 13. Esse é o tema, o verso para memorizar, que nós iremos tratar. Na minha tradução aqui, sim, diz o texto, ó: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinados a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Esse verso, eu achei ele muito interessante, primeiro pelo autor, né? A carta que endereçou aqui foi Pedro. Pedro, como que um pastor e cuidando de seu rebanho, cuidando de suas ovelhas, tendo cuidado para quem ele estava escrevendo, e as pessoas com quem estava escrevendo eram os hebreus, né, alguns hebreus, e também alguns gentios que estavam espalhados ali na Ásia Menor, de onde ele endereçou essa carta. Pedro estava preocupado para com que as provações que surgissem, que viessem a surgir, ou quando surgissem, não fossem assombrosas para ele. Por isso que o termo aqui é usado como estranho. E estranho tem a ver com surpreender, com assustar, ou seja, que vocês não sejam pegos de surpresa, porque a mesma coisa que aconteceu com Cristo acontecerá com vocês também. Então Pedro, com receio que eles não viessem a esmorecer na fé, ele então escreve, dando a ele pelo menos 3 importâncias. Ele chega a falar aqui, ó: pelo contrário, alegrem-se, alegrem-se. Depois ele chega a dizer que vocês possam então, na revelação de sua glória, estarem alegre, exultando. Uma coisa que me chama aqui a atenção é na expressão que ele fala assim, ó: vocês que são coparticipantes, ou em algumas outras expressões, de acordo com o livro de Romanos 8:17, fala co-herdeiros. Coparticipantes ou co-herdeiros quer dizer participando junto, ou seja, fazendo
próximo ali um do outro. Quando nós passarmos pelos problemas, pelas dificuldades, estamos participando do mesmo sofrimento do outro. E o do outro aqui, especificamente, está sendo mencionado a Cristo. Então, essa é uma forma de nos alegrar. E todos nós passamos por várias tribulações, por vários problemas, por situações que provam a nossa fé. Na semana passada, teve um irmão que fez um comentário daquilo que eu falei aqui mesmo no canal, dizendo: provação vai, provação vem, só para mostrar quem é quem. E de fato é assim que acontece, sabe? Todo filho de Deus, toda filha de Deus em todo o mundo passará por provação. Embora Pedro esteja escrevendo a sua carta especificamente para o seu povo, para os cristãos que estavam espalhados, tanto que no começo da carta ele chega a dar essa destinação, né? Ele está fazendo menção não só aos que eram conhecedores, mas também aos outros que eram conhecedores, mas que eram gentios. Ou seja, eles eram incorporados ao cristianismo, não sendo judeus. Porém, eu queria ler com vocês aqui nessa tradução o que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 1, e o verso de 1 ao verso 7. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província e da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, pela graça e paz que vos sejam multiplicadas. O verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco desonrará ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Portanto, nesta verdade, estejam exultantes, mesmo considerando que agora, e por algum tempo ainda, tenhais de ser afligidos por toda sorte ou toda espécie de provação. E o verso 7. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Você nota que a maneira como esse verso 7 termina é a mesma coisa que o verso 19 termina também no capítulo 4. Bem semelhante, trazendo esperança para com a volta de Cristo. Mas me permite aqui fazer um comentário sobre a questão de que é provado a nossa fé. A nossa fé é algo que vem de Deus, é algo que é provido por Ele, não é uma coisa nossa. Nenhum ser humano tem particularidade em sua fé, ela é uma dádiva de Deus. Assim como Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que pela graça nós somos salvos mediante a fé, aí ele fala, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E a fé na Bíblia, tanto ela é um dom, né, como também ela faz parte das características do fruto do Espírito. Se você for ver em sua Bíblia, no capítulo 5, o verso 22, pelo menos duas traduções, né? A Almeida Antiga e a Almeida Revista Corrigida. Ela usa a expressão fé, já que na atualidade, na versão atualizada, ela usa o termo fidelidade. Mas a expressão fé também está sendo colocado ali como uma expressão de uma característica do fruto que é concedido. Por que eu estou fazendo essa distinção? A fé como um dom, ela deve ser usada como uma prática. Então, uma pessoa precisa ter fé para demonstrar que confia em Deus através de sua prática. Num verso de Gálatas 5:22, o fruto faz parte do caráter. Aí ele fala de bondade, benignidade, fidelidade, bondade, amor, paz, longanimidade, e encontra-se também ali a fé. Então, a fé é algo que precisamos ter, ou precisamos ser pessoas que exerçam a fé. Então, eu não só pratico a fé como um dom, mas eu sou uma pessoa de fé como uma característica do fruto que me é concedido. E aqui, nesse verso, na lição de domingo, já indo para domingo, quando Pedro faz essa descrição, ele quer que os seus filhos, seus irmãos, eles exerçam a fé para que quando a provação vier, não seja estranho para eles.
Ou seja, que vocês não sejam pegos de surpresa. Deixa eu fazer aqui um comentário para vocês. A nossa vida, a nossa relação de crescimento com Deus, ela vai de acordo com o nível de contato que nós temos com Deus. Sabe, Bullion escreveu um livro dizendo assim: conhecer Jesus é tudo. E em meio a esse conhecimento, nós vemos o grau de fortalecimento de nossa fé que nós estamos tendo em Deus em cada situação que passamos. Porque todos nós somos sujeitos à provação, em todos os lugares. Agora, o que me chama a atenção é que essa provação, ela deve servir de testemunho para os outros. Ela deve servir de incentivo para os outros. Ela deve servir de que alguém, ao nos olhar, entenda que Deus está agindo em nós, de maneira que eles queiram conhecer o Deus da qual nós conhecemos. Por isso que diversas vezes, quando Paulo chegou a descrever, eu os enviei como luz para os gentios. Deus disse lá no Antigo Testamento que ele queria que o povo de Israel fosse um povo que fosse os transmissores das verdades de Deus, para com que os outros povos conhecessem e eles fossem de fato o centro a nível de nação, mas através de que esse centro nacional fosse elevado ao centro maior, que é Jesus Cristo. E Deus quis ser manifesto na vida dos seus filhos. E assim é conosco também. Sabe, as provações que nós passamos, elas devem servir para esse propósito, nunca para esmorecer, para entristecer, para nos trazer desânimo, porque quando a tentação vem, o cristão, o servo de Deus, para e pensa: Senhor, eu estou passando por esse momento difícil. O Senhor me conhece e eu preciso agora mostrar aos outros que eu te conheço. Então, não permita com que eu ceda a essa tentação, em o que quer que seja. O texto, quando fala de que isso há de acontecer, que a gente não deva ser estranho, o próprio Tiago chega a dizer assim: bem-aventurados sois quando fores passados por várias tribulações ou várias provações. É no livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 3. E no mesmo capítulo, no verso 12, ele enfatiza também a mesma coisa: seres alegres por seres participantes do mesmo sofrimento de Cristo, porque após o sofrimento de Cristo, ele alcançou até então aquele que nós conhecemos e chamamos de glorificação. Na salvação do ser humano, existem os estágios, A salvação ela é contida em 3 estágios. Primeiro, justificação. Uma vez que você aceitou o sacrifício de Cristo vicário, então, através do que ele fez, eu sou justificado. O outro ponto se chama santificação. É um processo de vida que é continuamente crescente em Deus, através de escolhas, de decisões, e a nossa santificação ela é acrescida. E Paulo fala isso aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a aprovação vai vir, mas é nessa aprovação que a minha santificação ela precisa ser externalizada. E aqui, no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, e o verso 12 e o verso 13, eu queria ler com vocês esse último verso, e a gente então fazer o fechamento da lição de hoje. Na minha tradução diz assim: amados, não vos assusteis com a provação que surge dentre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos nos sofrimentos, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Pronto. Esse aqui é o mesmo verso que eu falei que terminava lá no capítulo 1 e o verso 7 de 1 Pedro. E para fechar aqui, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O sofrimento, ele é todo ele causado pelo inimigo. Eu quero deixar isso aqui muito claro. E aqui na minha região, em Recife, eu sei que vocês estão assistindo de vários lugares, aconteceu uma catástrofe muito grande referente às chuvas, que trouxe aí desabamento de vários lugares, pessoas perderam suas casas, perderam suas vidas. E, lamentavelmente, eu escutei alguém que chegar para mim e dizer assim: Abel, aconteceu essas coisas, mas Deus quer assim. Irmãos, Deus nunca quer isso. Não é da forma de Deus trabalhar com seus filhos causando destruição. Até quando fala do ato de destruição, o livro de Isaías fala que isso de Deus é um ato estranho. Deus não tem prazer nessas coisas. Não é Deus que faz isso. O diabo é o autor das destruições. É tanto que no livro de Jó, você lembra da situação,
quando Jó usa a expressão, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essas expressões, embora sejam usadas por Jó, quem de fato subtraiu as coisas de Jó não foi Deus. Na vontade permissiva de Deus, o inimigo trabalhou. A gente conhece a história e viu ali aquele diálogo que houve entre Cristo e Satanás. Então Deus permitiu. Deus vai permitir a provação para com os filhos de Deus, para com que a sua fé seja acrescida e ao ser provada pelo fogo, nós possamos sair de lá purificados. O fogo ele pode tanto destruir uma casa, quanto ele pode purificar o ouro. E todos nós, como filhos de Deus, somos purificados por sua bondade e por sua misericórdia ao nos permitir passar pelas provações. Então fique consciente disso. Sabe, a Bíblia nos fala que o justo viverá pela fé. E essa é a fé que de fato vence o mundo. A fé que a gente desenvolve através daquilo que Deus nos deu. Então, quando você passar por algum problema, por alguma dificuldade, reconheça. As permissões de Deus é para fortalecer a sua fé. Se eu sou tentado na rede social, se eu sou tentado no meu trabalho com água mineral, em fazer alguma coisa fraudulenta, ali é que eu vou mostrar se a minha santificação ela vai ser agora acrescida ou ela vai ser subtraída. A carnalidade vai aparecer ou o Espírito de Deus vai se manifestar na minha vida. No final, o que vai prevalecer é a minha escolha. Então, eu digo a você, baseado na lição de domingo, com o título chamado Surpresas, que as surpresas, caso venha acontecer, não se apavore. Deus está permitindo com que você passe por ela, mas após a provação você esteja alegre, sabendo que na verdade você escolheu estar ao lado de Cristo e não atentou para as ciladas do inimigo. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda a sua graça. Eu vou gravar o vídeo em seguida, depois de amanhã, e vou mandar cedo para cada um de vocês, tá bom? Agora, eu queria fazer uma oração e pedir para que Deus, nosso Pai, nos prepare para que quando essas surpresas vierem, nós possamos estar encontrados alimentados, cheios de sua palavra, com a certeza de que nós conhecemos a Jesus. E conhecer Jesus é tudo que nós precisamos. Oremos então. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado pelo conhecimento de Tua palavra. Eu te suplico, Pai, que cada um dos Teus filhos que estão assistindo este vídeo, eles possam, de fato, não se surpreenderem quando forem assaltados pela tentação. Que eles não procurem a tentação, mas serem surpreendidos pelos ataques do inimigo, eles possam ter a alegria de poder manifestar um verdadeiro testemunho de um servo e de uma serva do Senhor. Nos dá a Tua bênção para este dia, nos perdoa os pecados e permanece conosco, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos e Deus os abençoe e tenha uma ótima semana.